Dá um minutinho só e a gente já começa. Sim, senhor. Já não tenho mais ninguém na espera. Então vamos começar. Bom dia para todos. Obrigado aí pela presença. Essa nossa primeira reunião e já tem um endereçamento aí, né? O propósito de hoje é discutir aquela minuta do substitutivo dos PLs 658 e 3668. Aproveito para agradecer as empresas que mandaram aí suas contribuições aí no decorrer da semana. Então, assim, nós vamos debruçar sobre esse tema e ver se a gente consegue avançar na produção e na conclusão desse documento, que depois vai ser apresentado para os demais associados. Lembrando que aqui no comitê nós só temos 15 empresas, a gente tem muito mais associados interessados nesse tema. Então, vamos lá. Irani, pode tocar. Bom dia, pessoal. Hoje com a nossa pauta é única, né? Vamos começar já a destrinchar. Eu não tenho uma outra alternativa a não ser compartilhar o texto aí, que espero que esteja compartilhado, e a gente tratar diretamente nele, né? E fazendo as observações direto no texto. Não dá para ser na forma de apresentação. E tá visível aí para todo mundo? Tá sim. Tá. Sim, assim. Então, vamos lá. Então, eu peguei como base o que está em preto, são os base do texto que a gente encaminhou anteriormente, né, como sugestão. Lembrando que não era uma proposta, né? Agora, dessa reunião vai sair já uma proposta, era apenas uma provocação para a gente começar a discussão. E eu marquei em amarelinho o que as empresas, ou os parceiros nossos aqui presentes, né, incluíram, e eu achei pertinente colocar, e tem algumas coisas que mandaram e eu não coloquei, porque eles iriam contrários ao que a gente já tinha comentado anteriormente. Então, nesse momento que tiver alguma coisa que eu não considerei e tenha sido objeto de informação, eu pediria para quem fez a provocação, né, ou a sugestão, que fizesse uma defesa para incluí-las ou não. Tá? Porque o meu critério foi o seguinte, foi não considerar aquelas coisas que a gente já tinha desprezado nas discussões anteriores desse assunto durante a discussão individual dos PLs que aconteceu na Absolve. Tá? E o que está em amarelinho sem risco é o que é pedido para incluir, e está sobretudo não está definitivo, tá? Nós vamos discutir isso agora. E o resto a gente vai bater o martelo e algumas coisas para exclusão e até troca de termos, tá? Então vamos começar aqui pelo primeiro. Se houver alguma manifestação em contrário, a gente rejeitar ou aceitar, tá? E vamos agora O Irani, Pois não. é, anterior à disposição preliminar, tem um parágrafo que aparece em Caput. toda a base legal, né, que dispõe sobre a Sim. produção. Esse Uhum. primeiro artigo ele teria que estar alinhado com esse Sim, parágrafo. a gente não colocou aqui aquele primeiro texto que vai aqui em cima. Normalmente vai um quadrinho sobre o dispõe, sobre e tal. Ele normalmente repete o conteúdo do artigo primeiro, tá? Então, o que for decidido aqui, na formatação, a gente joga em cima, Ok. tá? Só questão de formatação. Senão a gente vai discutir duas vezes a mesma coisa, não perder tempo. Então, vamos lá. Do texto original do artigo 1º, foi pedido para incluir exportação e prestação de serviço dentro do quadro. Apesar de exportação ser um tipo de comercialização, né, assim como importação é, a gente não vê nenhum problema em se colocar. Também
talvez no texto original até tenha esses dois termos, né? E como o assunto não trata especificamente de exportação nem de prestação de serviço, eu tinha tirado por essa situação, por essa condição, tá? Mas se julgarem interessante colocar, a gente mantém, mas não tem muita aplicação prática, porque no resto dos artigos não se fala em exportação, não se fala em prestação de serviço. A prestação seria a exportação, eu entendo que realmente faz falta aí. Agora, a prestação eu não entendi muito bem. Também não sei por que é essa. Acho que quem tiver feito, é que eu não lembro de cabeça quem fez a sugestão, mas se tiver alguma questão de ordem aí, pode colocar. Deixa eu só comentar uma outra coisa enquanto a pessoa se prepara. Aqui fala em incentivos concedidos, porque no projeto original eles tinham um capítulo específico sobre incentivos. Nós não estamos tratando desse assunto aqui, de incentivos, porque não nos cabe discutir isso daí, porque senão vai ter que, sempre se fala em incentivo, você tem que dizer de onde vem, para onde vai, quais tipos, e a gente não queria entrar nessa discussão, tá? Ela foge totalmente do aspecto técnico. Então, acabei deixando aqui, só para lembrar que, provavelmente, na hora de fazer o substitutivo, eles vão incluir aquele capítulo inteiro que fala de incentivos ao uso de bioinsumos na agricultura. Tá? Só por essa razão. Oi, Irani, deixa eu só, Maria Fernanda, deixa eu só te perguntar uma coisa. Sua proposta é, então, não ser discutida em nenhum fórum essa questão dos incentivos? Porque eu entendo que é um ponto importante. Tudo Não, bem que não seja... é importante sim, mas ele não é nesse fórum nosso aqui. Então, aí a minha pergunta é se vai ser discutido em algum fórum da Absolos. Ele já está no projeto original. Se você olhar os dois que tratam desse assunto, eles têm capítulo específico para isso. Agora, extrapola a nossa competência técnica, entrar no aspecto de incentivo fiscal, o mesmo incentivo de fomento, a mesma assistência técnica, esse tipo de coisa, porque a gente não tem essa competência para isso. Eu não tenho como, propor incentivos se eu não sei de onde vou tirar isso em termos de orçamento, de receita, de despesa. Então, toda essa questão era analisada por outro fórum. Então, desculpa, eu não sei se ficou claro para mim, assim, eu entendo que neste fórum não, mas dentro da Absolos, de novo, tem algum fórum que vai discutir, porque eu entendo que todas as empresas têm aqui as expertises fiscais e tributárias para discutir alguma coisa Não, relacionada, veja então... bem, isso aqui, existem grupos que estão trabalhando com incentivo fiscal para todos os produtos, tá? Então, os insumos, eles estão sendo trabalhados, sim, mas não nesse fórum. Tem um fórum específico de tributário, né? Inclusive está acompanhando reforma fiscal, esse tipo de coisa. Então, num PL de bioinsumos, que é um foco em regulatório, ele não tem muito sentido a gente trabalhar isso aqui. E sim nos fóruns apropriados, que é a questão fiscal, né? Existem os comitês fiscais, tanto da Absolo quanto do IPA, que está trabalhando em cima disso. E eles vão contribuir aí, Eu acho que neste isso aqui, tópico. porque ele está aqui, fora do contexto, porque tem uma reforma tributária sendo discutida. Não, eu entendo, mas a minha única preocupação é que se o PL sair, vai sair desta forma. Então, se não, Se ele deveríamos sair ter dessa forma, ele não é aplicável, porque você tem uma reforma tributária diferente. Então, como é que você vai botar um incentivo aqui em determinado produto que você não sabe se vai ter? É outro fórum, totalmente Deixa eu diferente. só fazer um comentário, Irani. Pois não. A questão do incentivo vai aparecer porque é consenso nos dois PLs que estão tramitando e eles vão complementar. O relator vai complementar esse substitutivo, se ele aceitar considerar o substitutivo, ele vai complementar esses pontos que estão faltando. E, especificamente sobre os incentivos, vai decidir na Comissão de Finanças, de Constituição e Justiça, porque tem que fazer as amarrações com fonte de receita. Então, assim, a gente pode até sugerir coisas,
mas no final, no Congresso, na discussão, nas comissões, é que vai ser definido se vai entrar, se não vai entrar, e quem vai financiar, por onde vai financiar. Então, assim, importante manter incentivos aí, mas sabendo que eles vão fazer o desdobramento, né? Vai ter esse desdobramento automaticamente na discussão. Exatamente, não no Congresso. Podemos seguir? A prestação de serviço, alguém tem algo contra? Então vamos seguir. Bom, outra sugestão que apareceu foi no parágrafo 3º, incluir na definição de bioinsumos a defesa. Aparentemente, eu acho que tem fundamento, né? Porque você tem bioinsumos de maneira geral, trabalha especificamente na questão de defesa vegetal e, inclusive, animal. Tá? O texto aqui ele não trabalha com animais, nesse projeto aqui, né? No sentido de produção animal, né? Mas, eventualmente, como é um conceito muito amplo, ele não faz mal nenhum, tá mais amplo ainda. Mas a única pedida foi incluir a defesa aqui como, além de interferir positivamente, já estaria implícito defesa, mas explicitar ficaria mais claro. Irani, Seguindo? Oi. eu tenho um comentário aqui nesse parágrafo 3, que é Pois não. justamente em relação ao termo animais e a produção aquática. Uhum. Quando a gente traz ali, né, no primeiro artigo, que os bioinsumos são produtos para aplicação na agricultura, eu entendo que aquático aqui não se aplica, né? Porque aquático entraria num termo de aquicultura e não agricultura, né? Porque a agricultura está mais relacionada com o cultivo no solo. E aqui nessa parte de animais também, e também micro-organismo, eu não sei se a aplicação do bioinsumo se aplicaria realmente para a defesa, né, na parte de mecanismo de resposta de animal e de micro-organismo, né? Porque o foco aqui seria para a planta É, realmente, né? é. Eu acho assim, a gente pode alterar, não vejo problema nenhum. Retira aqui. Agora, a forma o texto fala em interfiram positivamente no desenvolvimento, na defesa e no mecanismo de resposta de plantas, de micro-organismos e substâncias derivadas. Ou seja, ele está pegando um monte de coisas e jogando aqui dentro, tá? Então, tem várias funções e respostas de objetivos, né? Então, acho que aqui no micro-organismo, eu acho que tem que ficar. Concordo com tirar a aquicultura também, porque o próprio desenvolvimento do texto, eles pegaram a definição ampla, que a gente não mexeu, mas eles já retiraram, restringiram, né, para agricultura e floresta. Então, acho que cabe também, não vejo nenhum problema em retirar. O Irani, só uma sugestão com relação à questão da produção aquática. Nós temos hoje produção de algas, né? Será que não estaria excluindo eles? Não, porque você não usa bioinsumo na produção de algo. Não, eu estou dizendo num futuro, né? A gente poderia, não estariam enquadrados, ficariam de fora. Então, a gente tem produção de alga, né? Sim, assim, eu vejo, minha Não, eu opinião, estou só pensando lá na frente, tá? né? É uma Se a gente sugestão. deixar, também não vai ter problema nenhum, na minha opinião. Uhum. Como ele não detalha isso para frente, ele continua na mesma situação. Então, ele abre, a, ele dá o que se considera, porém, lá para frente ele não vai definir. Então, É. fica na mesma situação. Então, Uma outra. assim, eu acho que ele Na, não... na, na verdade, ô Newton, eu comentei só aqui dessa produção aquática, porque logo no primeiro parágrafo a gente fala que os bioinsumos são para aplicação na agricultura, né? E aí a produção aquática, se a gente olhar de forma conceitual, não estaria dentro do termo agricultura, né? É, Então, só para não ter ali uma contrariedade, né, nos termos. Mas, enfim, não sei, não vejo que tenha prejuízo a gente ter aqui o termo, mas ficaria um pouco contrário ali, né?
Quando você fala em agricultura, o termo amplo e geral, ele inclui todas as atividades, né? Sim. Inclusive silvicultura. Quando você coloca agricultura e silvicultura, que é o caso desse, lá para frente eles falam alguma coisa, né? Aí sim você restringe a produção agrícola, né? E aí exclui pecuária, agricultura, etc. Então, acho que assim, tirar os animais, eu acho tranquilo. Não estaríamos O pensando aquático, ele não interfere. Irani, outro ponto aqui que eu sugiro é na parte que interfiram positivamente no crescimento, tirar o positivamente, porque há alguns poucos produtos que são retardadores de crescimento, né? Mas veja bem, o conceito, ele interfira positivamente. Então, propositadamente, eu estou colocando uma redução de crescimento, né? Ou um retardamento como uma função benéfica. Ah, ok, Tá? É nesse sentido. Por isso que Na o ação positivo, desejada, né? tá certo. ele, assim, eu tenho um negócio que, por exemplo, eu vou matar bicho. Matar bicho é negativo. Mas eu estou matando o bicho porque eu quero matar aquele bicho, não o outro. É conceitual. Tá? Irani, uma outra sugestão, no lugar de na defesa, será que não se ficaria melhor na proteção? Pode ser. Eu acho que ficaria mais adequado, na proteção, né? Concorda? Vou continuar destacado aqui, depois a gente... Proteção de plantas, no caso, fica Proteção de subentendido. forma genérica. E aqui ele está abrangendo uma série de coisas, né? Então, quando você fala proteção, é de maneira genérica. Plantas, micro-organismos, você utiliza para isso, para proteção de forma geral. Irani, ainda nesse ponto, na proteção e no mecanismo de resposta de defesa, né, ou da defesa, na proteção do mecanismo de resposta de plantas, micro-organismos e substâncias derivadas, só para entender melhor aqui, porque o objetivo da aplicação do bioinsumo, na verdade, é para defender a planta, para proteger a planta, ou Isso, para... ele para aqui, ó. Tá? Então, aí essa parte de micro-organismo e substância derivada que não está claro. Qual que é o objetivo Esse de... aqui, ó. Você fala crescimento, desenvolvimento e proteção e no mecanismo de resposta de plantas. O correto era ter ele para. Aqui já é outro assunto. De micro-organismos e de substâncias derivadas que interagem com os produtos e processos fisiológicos e biológicos. Tá? Então, mas aí o objetivo de ter micro-organismo e substância derivada aqui, qual que seria? Porque assim, o bioinsumo é para aplicação na planta, para beneficiar a planta. Isso. Você tem três coisas aqui, ó. Então, tem desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento, proteção, mecanismos de resposta de plantas. Bom, depois você tem micro-organismos, substâncias derivadas dele, que também englobam aqui dentro, que vão interagir com os produtos que estão aqui em cima também, e os processos também fazem parte de todos os sistemas como um todo. Então, na verdade, quando se fala isso, você está trabalhando em todas as etapas de tudo que você pode pensar em termos de cultivos ou outras produções. Tá? Ele é bem amplo. Então, mas aí é que não está claro para mim aqui, pelo menos, porque o objetivo da aplicação do bioinsumo é para promover esses benefícios na planta, certo? Não necessariamente, você pode trabalhar no solo. Você pode trabalhar com fertilizante. Tem um grupo muito grande de produto. Então, se você começar a querer botar especificidade na definição aqui, da consideração, o que eles acham que é, porque isso é importante, que os outros produtos vão estar incluídos aqui também. Então, fertilizante orgânico é considerado um bioinsumo, sim, mas ele não vai estar sendo regido nesta lei. Então, por que é importante estar desse jeito? Porque os bioinsumos são considerados esses daqui, né? Eles são utilizados em todos os sistemas de cultivo, e uma parte deles vai ser regulado nessa lei, que são os micro-organismos.
Os demais já têm outros instrumentos legais para isso. Essa que é a questão. Por enquanto, aqui não fala nada. Ele só abre um super rótulo para caber um monte de coisa. Lá para baixo que a gente vai estar definindo melhor. Então, por mais geral que esteja, e precisa estar, né? Nós estamos processando aqui talvez uma melhor redação para isso daqui, sabe? Uhum. Bom, Porque quando a vamos gente lê fazer o aqui, seguinte, a gente pode seguir depois, e depois voltar aqui, porque a voltar. gente está colocando, olha, definidos, né, no artigo 2º dessa lei, que são esses sistemas, e outros abrangidos por legislações específicas, caso de fertilizante orgânico. Tá? Então, é isso aqui que nos dá a janela para colocar. Que Então, aqui quando eu estou entra aqui, colocando... Hã? que quando você segue aqui derivadas e que interajam com os produtos, você começa a entrar num. Que Você você não vai consegue entrar... enxergar isso daí Você direito, só vai sabe? enxergar quando você começar a detalhar. Por enquanto, É, não. Então, eu sugiro o seguinte, vamos seguir, senão a gente não vai sair, e depois, se for o caso, trata-se de uma nova redação disso. Quanto menos mexer nessa aqui, melhor, porque essa aqui foi a base de todos os... Aqui que começou, tá? O bioinsumo. Por isso que a gente evitou mexer em muita coisa. Mas vamos seguir. Esse é um ponto importante também, pessoal. Essa minuta ela está baseada nas duas propostas, quer dizer, coisas que já foram discutidas no ambiente do Congresso e que parece que existe algum consenso. Então, a ideia do substitutivo é corrigir sem interferir muito naquilo que já está decidido, que não vai impactar a essência da discussão, né? Para não gerar novos questionamentos, né? Gerar o menor questionamento possível. Então, tem coisa que talvez tecnicamente possa estar melhor, mas politicamente, pelos dois projetos já terem adiantado bastante nas discussões e já ter pontos de consenso, talvez é melhor não mexer, uma vez que não vai atrapalhar o grande objetivo do projeto. Então, tenho isso em mente, não significa que, não estou dizendo que a gente não pode alterar, mas lembra que quanto menos proposição nova a gente tiver, mais fácil vai ser da gente avançar nas discussões com os congressistas. Vamos seguir. Se tiver alguma outra coisa no meio do caminho, eu vou passar o que não foi comentado, tá? Mas se tiver alguma coisa nova aqui nesse caminho, é só levantar a mão aí que o pessoal... Eu não consigo ver, mas alguém vê. E a gente para. Então, aqui tem um erro de divulgação, já vamos consertar. Bom, agora a questão de conceito. Então, a observação que eu achei pertinente e lógica foi a gente, na definição aqui, tinha colocado agente microbiológico de controle. Mas o de controle aqui ele vai restringir uma série de micro-organismos que têm outras funções. Então, de fato, esse controle aqui precisaria ser retirado desse conceito. Ok? Se tiver alguma coisa contra. Teve uma proposta só um de incluir... minutinho aqui, eu Pois não. só volto. É, eu tinha notado aqui que realmente, porque quando ao final você coloca mais de uma finalidade, Sim, você mata aqui. exato, Então não pode patente, fato de incoerência. Isso? isso. Então vamos lá. Teve uma proposta de incluir biocondicionador de solo. Oi? Ai, que é a Kelly. É só uma sugestão nesse agente microbiológico. Aqui coloca de ocorrência natural obtido por processo biotecnológico. Uhum. Esse processo biotecnológico quer dizer no sentido de geneticamente modificado? Ele fala Porque em se for tudo, nesse porque, veja, sentido, tem uma eu acho que sequência. poderia. Uhum. Né? Você tem uma sequência. Então, você fala agente biológico. Parará, 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 tem RNA, tem prions, tem um monte de coisa. Depois ele pega, separa em grupos. Então, quando você fala de processo de obtenção, você chamou primeiro que antes de ser microbiológico, ele é biológico. Então, já está previsto que pode ser várias coisas. Uhum.
tá? Sim, É uma porque esse sequência processo. de... senão você vai ter que defender, repetir isso aqui para cada um deles. Então, a lógica que foi colocada aqui, não foi minha, né? Foi essa. Começa pelo grande grupo, e depois você define as especificidades. Então, aqui só vai a especificidade. Quando eu falo de agente microbiológico, é um agente biológico que é um micro-organismo vivo inativado. Tá? Essa que é a leitura que tem que fazer na nota. Tá certo. Ok? Eu só fiz a observação porque se fosse nesse sentido de geneticamente modificado, o termo processo biotecnológico ele chega a ser mais amplo, né? É mais Abrange amplo. tanto aquele, né, micro-organismo que foi Isso, cultivado, enfim, como também o geneticamente isso. modificado, enfim. Exatamente, que é o que está aqui em cima do geral. Tá certo. Obrigada. Eles colocaram coisa que a gente nem sabe se existe ou vai existir, mas é melhor tá do que ter que incluir depois, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, tem uma proposta de incluir biocondicionador de solo, né? Eu vou, eu vou dar minha opinião e depois eu coloco para o pessoal colocar. Isso aqui, ele já está previsto, esse mesmo texto, essa mesma definição para condicionador de solo, uma outra norma. Então, ele já está previsto lá e é uma norma que precisa de revisão. E é a nível de instrução normativa, que hoje seria uma portaria. Então, é muito mais simples da gente detalhar lá do que aqui, que vai obrigar a ter uma certa regulamentação específica, que aí sim pode cair naquela questão de ser analisado nos 3 órgãos e coisa desse tipo. Então, eu acho que não é conveniente, isso já estava no original e nós tiramos por causa desse risco gigante de cair para um biocondicionador de solo, você ter que passar pelos 3 órgãos antes de se conseguir o registro. E já como condicionador de solo biológico, né, pode-se incluir esse termo lá, na outra norma, é possível, e não ter essa marra de passar nos 3 órgãos, que eu acho que é mais garantido e mais seguro. Então, se ninguém tiver uma opinião contrária, né, eu cortaria isso daqui. Acho que se quem sugeriu a alteração estiver presente e quiser mencionar, fazer algum comentário, fique à vontade, pessoal. De todas as categorias aí de produtos, do meu ponto de vista, o biocondicionador é o mais polêmico, sabe? Sim, Porque ao mesmo tempo que é um produto que é difícil você separar a interferência no solo só em um aspecto, né? sim. Ó, não podemos esquecer o seguinte, que você tem produtos, né? Eles podem trabalhar, e pela abertura aqui daqui, você tem um multifuncional. Então, ele pode ser um condicionador de solo seguido daquelas situações e pode ser um produto que tenha outras finalidades, além de ser um biocondicionador de solo, e aí o registro disso vai ter que ser discutido lá para frente. Não é na lei. Tá? Então, a preocupação que eu tenho é assim, quando você coloca aqui nessa lei, dessa forma, você está colocando ele no processo que está lá para baixo, que é microbiológico. Registro vai ter que passar nos 3, aquela história toda. Tá? Esse é o risco. Então, eu acho que é mais seguro para a gente que isso não conste aqui e vai constar depois, dependendo da função que ele vai ter, ou ele entra aqui, ou ele entra lá no condicionador de uma forma mais simplificada. Então vamos lá. E esse nome, biocondicionador, também não é bom, porque você tem biocondicionadores que não têm microbiológico, né? São produtos de outras finalidades, outras naturezas aqui. Também são biológicos, de origem biológica, mas não microbiológica. Então, você teria 2 condicionadores em 2 legislações diferentes, que não é saudável. Esse é o ponto. Quando você olha para a definição de condicionador que nós temos hoje lá na IN, ele ainda prevê a presença do agente biológico, né? Sim. Colaborando também com a melhoria das propriedades do solo. Uhum. Muito bem. Você também está previsto também qualquer outro tipo de composto orgânico Sim. sendo condicionador de solo.
Sim. Tá. Se a gente fosse separar composto orgânico que age como condicionador de micro-organismo que possa agir como condicionador de solo, a gente poderia deixar, teoricamente, aqui o condicionador de solo que só tem o agente microbiológico como ativo, e lá na IN atual manter tudo menos o biológico. Esse é o problema, Eduardo. O que que Quando você você acha coloca, disso? eu acho assim perigoso demais, porque você tem produtos, por exemplo, talvez a maioria, né, dos condicionadores de solo hoje sejam resultado de uma compostagem, um processo de compostagem que não atinge o nível suficiente para ser considerado um fertilizante orgânico composto, porém ele tem uma qualidade boa para condicionador de solo, com doses diferentes, etc. Ele está cheio de micro-organismos lá dentro. Basicamente, esse é o efeito que você dá, né? Você está dando um substrato com micro-organismo junto. Para o pessoal depois entender que isso também é micro-organismo, é dois palitos. Ele vai jogar tudo isso e aí vai chamar você vai ter um produto que é inferior ao composto orgânico fertilizante, eventualmente, pode ser superior, mas a grande maioria não é. E ser mais exigente, mais exigido em termos regulatórios do que o próprio fertilizante orgânico. Eu concordo, até nós discutimos isso aqui, exatamente esse ponto. Se houver algum micro-organismo isolado que tem alguma ação como biocondicionador, será exceção. E por Isso, enquanto nós vamos deixar a exceção de lado aqui na discussão. eu Aí acho que fica sim. o que você comentou. Todo biocondicionador acaba sendo, na prática, um material orgânico que naturalmente conterá micro-organismo. Sim. O que vai ter que ser policiado será casos em que alguma empresa venha adicionar um micro-organismo que não é tido como um ator no condicionamento de solo, né? Aham. Agora, essa preocupação é válida, sim, mas não é aqui. Exato. Porque se a gente for colocar aqui todas as possibilidades, nós engessamos de tal jeito que depois não vai ter regulamento que resolva. É Por isso por que isso nós que eu acho entendemos que que o condicionador aqui, olhando para o mercado, que existe já há muito tempo, nós estamos olhando para um material orgânico, isso. né? Eu vou sugerir, insistir em cortá-los. Não incluir, aliás. Eu gostaria só de voltar no bioestimulante. Vamos lá. Você tem algum posicionamento? Não, ninguém falou nada sobre isso. Ninguém. Porque isso já é uma definição meio generalizada, né? Ela já tá claro para todo mundo. Que na verdade, é o biofertilizante nosso hoje, né? Irani, Só que aqui a gente só está no biofertilizante hoje no Brasil, aqui, componentes orgânicos. teve alguma referência de onde surgiu essa definição para Essa bioestimulante? definição, ela é uma definição muito, ela pega parte do que já tem hoje, no caso do fertilizante orgânico, do componente orgânico, e mais alguma coisa de definições que já estão em normas internacionais. Então, ela está bem alinhada com isso. Tá, porque assim, a gente conversa bastante internamente aqui a respeito dessas duas classes de produtos que hoje a gente já tem regulamentado, ainda que seja só numa Isso. portaria, né, para microbiológico, que é o bioestimulante, além do biofertilizante, que já é previsto há bastante tempo, mas que foi ser não regulamentado, mas que trouxe uma certa clareza com a IN 61 em 2020 Isso. só, né? E que Ela ainda pega assim, parte, né? exato, e que ainda assim, né, na nossa visão, biofertilizante ainda não está tão claro em alguns aspectos, mas enfim. Hoje é bem difícil da gente conseguir entender exatamente qual é a diferença entre um bioestimulante e um biofertilizante, porque a única diferença é que para biofertilizante exclui-se o fator estímulo, né? E a gente É, não tem em base legal nenhuma
qual que é a definição de estímulo, porque muita Uhum. coisa pode estimular muita coisa, Sim, sim. né? Então, Esse é importante, e esse é um fator de complicação que essa norma, né, ela já está tirando. Porque eu já estou colocando aqui, a função é de estimular mesmo, né? Então, o nosso biofertilizante, ele vem para cá, mas não como micro-organismo. Então, aqui, ó, só para você ver a importância. Nós estamos tratando de micro-organismo aqui dentro, e depois, nessa norma, lá para baixo, os micro-organismos, eles vão ser definidos. Quando você falar em componentes orgânicos, ele pode ser daqui e pode ser do fertilizante, porque ele entra, né, casado com legislações específicas. Então, a gente não está matando. Então, eu estou trocando o nome. Nessa lei também, tem que alterar o nome que está lá. Biofertilizante passando a ser mais biofertilizante. Tem outro nome que a gente vai ter que colocar. Para ter o mesmo processo, o mesmo tratamento. Tá? é, Então, essa é a e ideia. Esse jeito que está aqui, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar essa complicação de se ele vai de um lado ou se vai de um outro. Essa aqui é a questão. porque a gente, logo depois, a gente tem a definição de biofertilizante também, e que Isso. tem também a possibilidade de conter micro-organismo, né? E até alguma Esse empresa já daqui, trouxe ali a o definição também de inoculante, né? isso, o biofertilizante ou inoculante, que é o nome. Aqui no Brasil é inoculante, acho que só aqui em poucos lugares usam esse termo. A maioria usa o termo biofertilizante para o mesmo tipo de produto, que aí sim é um micro-organismo. Então, eu tenho dois grupos de produto. Quando eu falo de biofertilizante, eu estou levando micro-organismo. Quando eu estou falando de bioestimulante, eu só estou falando falo de micro-organismo também, porém metabólicos com outra função. No caso de biofertilizante, aí sim ele é ligado à função nutricional. Então, essa aqui é a diferença básica, né? Eu tenho um micro-organismo qualquer, que seja a fixação de nitrogênio, solubilização de fósforo, etc. Então, mecanismo ligado diretamente à nutrição, ele vem para cá. Quando ele pode ter outro tipo de efeito, ele vem para cá. Essa aqui é a separação. Então, mas ali no termo de bioestimulante, a gente tem também que melhorem a nutrição de plantas. Eu tô É, trazendo isso aqui, Nani, só para a gente tentar pensar um pouco aqui e em vez da gente ter dois termos, bioestimulante e biofertilizante, a gente tentar juntar tudo em uma coisa só. E aí lá na é, frente, lá quando a gente tiver o regulamento, as INs, as portarias, aí sim a gente definir o que é cada classe de produto. Por exemplo, inoculante seria uma classe de produto que estaria dentro de uma classe maior, de uma categoria maior, que seria o bioestimulante. Porque para que a gente consiga acabar com essa confusão que a gente tem hoje em conseguir diferenciar um bioestimulante de um biofertilizante, por exemplo, que é isso que eu estava tentando comentar aqui um pouquinho no começo. Essa questão do estímulo, como eu disse, muita coisa pode estimular muita coisa, né? Até a água estimula o crescimento e processo fisiológico na planta, né? Então, assim, a gente tem ali melhorar a nutrição de planta. E aí, quando a gente vem para biofertilizante, a gente tem, né, um mecanismo de ação que é também vinculado ao processo não. nutricional, né, com a Sim, mas função aquele, nutricional. aquele já é específico. Ó. Ele é provimento de nutrientes à planta. Esse fornece nutrientes. Esse aqui não. Ele melhora. Essa que é a diferença importante que a gente tem que fazer. Esse é o papo. Porque senão, se a gente não fizer essa diferença aqui, por exemplo, o micro-organismo, que as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas vão passar pelo mesmo processo de um produto que tem ação, sei lá, nematicida, por exemplo, vamos chutar. Ele vai ser taxado, vai sofrer o mesmo trâmite de um produto destinado à saúde, sanidade. Mas a gente tem definição para a gente de controle ali mais para cima, né? Aqui a gente está tentando criar uma definição para um produto, para uma classe de produto que tenha uma ação benéfica no sentido de prover tolerância, de melhorar aspecto fisiológico, crescimento, enfim, né? Então, É aqui. exato. Esse aqui, ó, por isso que tem essa diferenciação. Se ele não tiver vinculado diretamente ao provimento de nutrientes, ele não é um biofertilizante. Então, biofertilizantes
não deixa de ser uma categoria de produtos, né, que fornece nutrientes. Ele seria mais um fertilizante do que um produto, uma substância que tenha outro tipo de efeito. Por isso que ele estaria separado dessa forma. E isso é mais ou menos assim no mundo. Então, mas deixa eu trazer um exemplo prático aqui. Se a gente tiver um micro-organismo, por exemplo, que produza fito-hormônio e que também fixe nitrogênio, por exemplo. Ele é multifunção. Tá, então, mas aí se a gente trouxer, por exemplo, a possibilidade de registrar um produto multifuncional, a gente teria, Sim, por exemplo, um produto que é bioestimulante e biofertilizante ao mesmo tempo? sim, exatamente isso. É por isso que ele resolve o problema. A multifunção, ele vai resolver todos os problemas do universo, quase isso, né? Ele pode ter 5 funções, e eu registro ele com 5, com 4, com 3, mas isso é uma discussão que, como vai ser feito, vai ser discutido depois, não na lei. A lei só vai dar a linha, que é possível, pode fazer isso. Como eu vou fazer? Aí é o regulamento que vai determinar. A gente não pode fechar a porta aqui. Se você fecha a porta na lei, depois o regulamento não pode alterar. Então, se eu tirar o biofertilizante daqui, ele não vai poder ser criado lá para frente. Na verdade, Não, assim, a gente eu não não posso inventar. não pensa em tirar, mas melhorar o termo bioestimulante para que, de forma com que o biofertilizante esteja dentro da definição de bioestimulante, entendeu? De uma forma implícita ali. Porque, assim, Não, a gente não dá para diferenciar fazer um isso. produto, a Você gente não, diferenciar um produto de controle para um bioestimulante, por exemplo, ou um produto que esteja relacionado com promoção de crescimento, é mais fácil. Agora, a gente diferenciar um bioestimulante de um biofertilizante, por exemplo, é um pouco mais difícil, como a gente está falando, né? Porque lá na frente, por exemplo, eu sei que isso vai vir mais adiante com a regulamentação, mas quando você tiver, por exemplo, um micro-organismo que tem as duas funções, né, que seja de de fixar nitrogênio, enfim, de solubilizar outro nutriente e também que produza algum fito-hormônio que promova o crescimento da planta, fica mais difícil de conseguir delimitar o que está sendo realmente a ação do micro-organismo para promover aquele benefício para a planta, entende? mas você não tem outra alternativa. Ele é multifuncional. Se ele tem duas funções, ele vai atuar nas duas funções, junto, separado, sei lá. Mas isso não tem como você amarrar isso em lei. Se você fizer isso, você no regulamento você está morto. Você não vai conseguir registrar nada. Ele não vai atender a todas as situações, né? Eu acho que a gente tem que prever o que a lei vai detalhar. Porque a lei, se eu não tiver aqui, se eu tirar isso daqui e colocar aqui dentro do mesmo pacote, eu não consigo separar lá depois. Isso que eu estou querendo dizer. Vai ficar É, tudo jogado no mesmo balaio. a gente nós estamos de acordo com. Eu tenho umas sugestões aqui de mudança para o bioestimulante. Eu só Tá? queria entender é, qual que é a dificuldade que teríamos pela frente as empresas, né, em numa regulamentação, em seguir esse caminho que o Douglas trouxe, de, tendo o bioestimulante como um grande guarda-chuva e na regulamentação eu separar algumas categorias. Você tem o risco não, você tem a dificuldade de não estar previsto. Hoje, por exemplo, você sabe muito bem que você vai no mapa registrar alguma coisa, tem hora que o cara fala, não, mas isso aqui não está previsto, não existe isso. O Então, mas, bioestimulante é questionável. O termo bioestimulante não existe na lei. Então, existe um regulamento de uma lei, em portaria, né, criando um produto que ele não existe. Então, mas isso aqui vai ser uma lei, né, o Irani? Então, Então, por ele isso vai que eu estou passar a ser falando, é o previsto, né? momento de você fazer a separação das coisas de forma genérica, para que no regulamento você defina o que é de fato que você vai considerar só um biofertilizante, um bioestimulante, pensando em micro-organismo, tá? O produto é mais fácil, mas no bichinho é o regulamento que vai dar. E se você não criar aqui essa possibilidade de separação, colocar tudo no mesmo balaio, vai ser muito difícil no regulamento você criar alguma coisa nova.
que ele sempre vai nos dar insegurança jurídica que a gente sempre batalhou, né? Em ter diferenciado. Ô Eu não Douglas, vejo... deixa eu entender. O que você está propondo é que tudo ficasse sob o guarda-chuva de bioestimulante, uma vez que a gente está tratando de uma lei nova, é realmente mudar o mindset e aí na regulamentação infralegal vir definindo quais são as classes do bioestimulante, é isso que vocês estão propondo? E isso, acho que, não sei se foi a Bruna ou a Maria Fernanda É que Maria comentou. Fernanda, isso. Exato, Maria. A gente tá pensando aqui, a gente tem conversado bastante internamente nesse sentido, porque realmente aqui é uma lei nova, a gente está Uhum, criando um cenário totalmente novo, onde a gente está tendo a oportunidade de realmente separar em caixas, né? Vamos pensar assim. O que são produtos de origem biológica, né? Os bioinsumos que estão aqui, de agrotóxicos de origem sintética, de fertilizante, que já está muito bem definido também na legislação de fertilizante. E aí, quando a gente olha para a lei de fertilizantes hoje, a gente tem lá uma classe de produtos que são os inoculantes, que são produtos de origem biológica, e a gente traria para cá também, para essa lei de bioinsumos. O bioestimulante hoje é um termo muito amplo, né, como a gente está vendo, e a gente entende que dentro da categoria de bioestimulante, porque se hoje a gente olhar também para essa definição dentro da portaria lá de microbiológica que foi publicada no ano passado, acaba sendo um pouco confuso também de entender quais produtos entrariam ali ou não. Porque quando a gente olha para o processo fisiológico na planta, né, o nutriente também pode não, né, tem função fisiológica na planta. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um inoculante que fixa nitrogênio, que produz fito-hormônio, que promove crescimento, que provê tolerância contra estresse biótico, abiótico, a gente entende que isso está também vinculado a um certo estímulo, tá? uhum. E aí a gente entende que trazendo o termo bioestimulante na lei e sem trazer ali, por exemplo, biofertilizante inoculante, a gente conseguiria lá na frente trazer toda essa classe de produtos que não sejam para controle de praga, efetivamente, aqui para dentro do termo de bioestimulante, Mas você entendeu? não acha que faria sentido também trazer a questão do controle de praga para cá, Para dentro do dentro. guarda-chuva de Não, bioestimulante? não, Então, não. para controle, a gente tem ali, né, as definições para agente microbiológico de controle, para agente macrobiológico de controle também, Uhum, né? Então, na nossa visão aqui, né, o termo bioestímulo, bioestimulante seria mais relacionado, por exemplo, para micro-organismos que promovem tolerância contra estresse, que aí pode ser causado por fator biótico, né, que seria no caso as pragas, e também abiótico, que seria intempéries, né? Eu, Mas eu entendo que a gente está trazendo ali já os termos de micro-organismos para controle, uhum, entendeu? Eu Se penso que você, se você colocar controle, a gente cai exatamente no problema que estava antes. Você mistura todas as estações. Tá? Então, o que essa proposta que está aqui, e na verdade ela vem, não é nossa, não é invenção da Absolo em momento algum. Né? Ela já vem sendo melhorada um pouquinho, né? Com relação às propostas que foram feitas por um fórum bem maior. Então, é uma proposta de melhoria. E essa questão de separação das coisas, ela é importante, porque se eu jogar aqui dentro, eu repito e insisto, a gente não vai conseguir criar um novo produto, criar uma nova classe com um nome diferente desse daqui, o que está aqui previsto na norma. Tá? Então, sempre o produto ele tem que ter definição em lei. Se eu não tiver o nome biofertilizante, eu não vou poder inventar ele se não for lei. Eu não vou poder regulamentar se ele não estiver previsto em lei. É isso que eu estou tentando argumentar aqui. Mas, de eu toda acho que se a forma, gente. Ah, desculpa, Irani. tá, de Mas toda eu. forma, eu acho que a gente não vai sair dessa discussão, né, se a gente não tiver uma proposta clara. Então, eu sugiro o seguinte, como a gente não vai esgotar todo o assunto hoje, que a gente encaminha essa proposta, vocês encaminham a proposta de redação, que vocês acham conveniente, e a gente faz as comparações e discute em cima dela também. Porque senão fica difícil você organizar aqui a discussão. Ô, Irani, mas deixa eu só voltar nesse ponto que eu preciso entender bem e é importante que você trouxe, que é uma parte já jurídica, tá? Se eu coloco
bioestimulante, que é um termo genérico que traz todas essas funções. Lá no regulamento, eu tenho interesse em separar em 2 categorias de bioestimulante. Isso que eu quero entender, que é uma parte Isso você jurídica. pode fazer. Aí eu tenho lá, por exemplo, o bioestimulante que irá indutor de resistência natural das plantas. É. Bioestimulante que irá estimular crescimentos ou processos fisiológicos. Eu tenho que carregar esse termo Não, junto nessa subcategoria. Como que funciona? não, funciona assim. Aqui já te dando as categorias que você vai ter que colocar. Micro-organismo. Aí você pode detalhar os micro-organismos que vão entrar aqui. Metabólitos e ação. Quais são esses metabólitos? Qual a classificação deles? Quais funções? Componentes orgânicos. Quais? Exemplo. O que é hoje biofertilizante? O que é hoje biofertilizante? Vão ser aqui, componentes orgânicos. Então, eu vou pinçar o que já está definido na IN 61 e jogar aqui dentro, dessa parte. Essa parte. Vai ter outras? Pode ter outros. Então, funciona assim. O que eu previ aqui na lei, eu posso detalhar, classificar, porque já está previsto que essa classificação vai ser feita aqui, né? Então, mas eu O queria entender. regulamento vai... Não vai criar nada novo. É só detalhamento, né? Então, vai mas eu quero detalhar. entender. Nós estamos querendo entender aqui isso que você trouxe, que é estrategicamente importante, seguindo com o bioestimulante como está, com essas atribuições que ele Uhum. possui, são várias. E Sim, eu desejo lá na frente criar subcategorias do bioestimulante. Um ótimo. bioestimulante estimulador de crescimento. Sim, 2. Bioestimulante ativador de resistência natural das plantas. Eu posso fazer isso? pode, pode. É Mas carregando o exatamente, termo bioestimulante. exatamente o que a gente conseguiu fazer quando a gente fala de biofertilizante, do biofertilizante atual. Então, eu peguei biofertilizante, eu não posso mudar o conceito que está na lei, mas eu posso classificar, posso detalhar. Na IN 61, você vê que está lá o termo biofertilizante, a definição, é isso, né? Sendo 2 pontos. Esse sendo 2 pontos é uma novidade de classificação. Aí eu coloquei aminoácido, extrato de água, Eu papapá, são vi. aqueles que estão lá. Então, isso eu posso fazer, classificar. Mas se eu não tivesse o termo biofertilizante na lei, eu não poderia fazer isso. Eu não poderia colocar, por exemplo, inoculante como sendo uma Não, subcategoria. O termo inoculante, eu não posso. não porque ele é um termo bem específico. Tá? Então teria que O seguir esse Irani, novo mas ele é modelo, né? específico baseado na lei que a gente tem hoje, né? Acho que Não, o que eles não, estão não, 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 propondo não, aqui é não, uma não, não, mudança não. de mindset completa. Se você não prevê que exista o termo ou inoculante ou biofertilizante, esse é um produto que existe. Tá? Então, ele passa a ser, a partir daqui, eu posso detalhar com as funções ou com as coisas que eu colocar aqui. Então, por exemplo, função nutricional. Hoje, inoculante, como é que está hoje? Inoculante está isso aqui, ó, que tem atuação favorável ao vegetal. Hoje, inoculante é isso aqui. Tá? Um produto que tenha atuação favorável. Na norma específica, o que ele fala no regulamento? Ele fala de fixação, bactérias para fixação de nitrogênio, bactérias solubilizadoras, bactérias associativas, tá? Então, se eu não tiver previndo aqui na lei, eu não consigo regulamentar depois. É isso que a gente tem que Mas, ter na cabeça. ô Irani, E então não tudo que eu seria o colocar... Oi? não seria o caso, então, porque assim, na minha visão, biofertilizante é uma coisa e inoculante é outra coisa. Então, acho Eu que sei. inoculante deveria ser outra, ter aí só o Não, não, inoculante, não? não. Esquece, eu estou dando um exemplo. A gente tem que estar tratando o biofertilizante como exemplo do ambiente atual. Isso aqui já é uma mudança. Então, existe proposta de trocar o nome de inoculante para biofertilizante e existe proposta de manter o nome inoculante. São as duas Eu coisas que entendo, tem, tá? Estão mas em não faz, discussão. ah, Então, no o meu ponto nome é de uma vista, não faz discussão. sentido alterar o nome. Eu acho que deveria continuar biofertilizante sendo uma categoria, e aí o biofertilizante ele deveria seguir essa questão nutricional,
E o inoculante, o produto que tem micro-organismo que é capaz ou de fazer associação de nitrogênio, também tem os promotores de crescimento, só que aí questão de promotor de crescimento, ela conflita um pouquinho com o bioestimulante, né? Isso, exatamente. Por Só isso que que no meu a proposta, essa aqui, o ela não vai, a gente não vai conseguir agradar deuses, sei lá, gregos e troianos na brincadeira. Isso nunca vai acontecer, né? Mas a gente tem que ter em mente que a separação que está se propondo nesse PL, ela precisa ser bem clara nesse sentido. Entender que, no momento que eu coloquei bioestimulante na lei, eu posso detalhar lá para frente. Aí, como é que vai ser a classificação? Como é que eu uso? Quais são os tipos? As exigências para cada categoria? O que precisa ter, o que precisa ter, se precisa passar, fazer ensaio, não precisa? Tudo isso é regulamento, tudo isso que vai ser feito. Agora, se eu não tiver aqui claro uma coisa, a gente não vai colocar para frente. Qual a sugestão que eu dou? Veja se isso aqui é absurdo técnico, a gente mexe. Se for um negócio que você consiga contemporizar, a gente deixa. Por quê? Deixando da forma que eu acho que está proposta aqui, a gente consegue resolver nossos problemas lá frente. Lembrando que o detalhamento é importante e depois tem um multifuncional, que eu posso ter um bioestimulante e um biofertilizante, no mesmo micro-organismo, por exemplo. Então, qual que é a separação clara? Se o micro-organismo ele tem outras ações que não fornecer diretamente o que é o inoculante hoje, né, ele é biofertilizante. E por que o nome biofertilizante? Porque tem uma tendência no mundo de botar esses produtos ligados à nutrição como nome de biofertilizante e não como inoculante. Inoculante é um termo regional, vamos dizer assim, bem no Brasil. Mas você pode deixar os dois também, como é hoje na legislação, né? Em resumo, o Irani, entendendo isso que está fora do nosso controle, né? Se eu quero conservar o termo biofertilizante ou inoculante na base legal, eu tenho que fazer isso agora. Sim, Em resumo, é isso. Ou Por você exemplo, se eu tenho pode... interesse em conservar uma categoria de ativador de plantas, eu tenho que colocar aqui, porque eu não vou poder utilizar esse termo Não, lá no você vai usar um regulamento. bioestimulante ativador. Pronto. Mas eu tenho que categorizar, Isso. nomear esse termo aqui. É isso? Diferenciar dos demais de alguma forma, Ok. Então, tá? se isso realmente é uma questão legal, muda um pouco a estratégia aqui para as empresas. Sim. Porque sempre é isso mesmo, Eduardo. Você tem que pensar sempre nisso. Eu tenho que ter uma diferença, porque do jeito que está proposto, biofertilizante ou inoculante, não quiser dar, e bioestimulante, nos dois PLs, você pode ler, eles servem, você consegue registrar o mesmo produto em qualquer um dos dois, porque ele vai servir para tudo. Então, todos eles fazem a mesma coisa. Não tem sentido. Você não pode fazer isso. Ou ele entra aqui, ou ele entra aqui. Hum. Aí, não, mas ele faz as duas coisas. Aí ele é multifuncional, ele é um bioestimulante e um biofertilizante. Então, a diferença fundamental é essa aqui, ó. Esse melhora a nutrição? Tá, melhora a nutrição, de alguma maneira. Né? O processo fisiológico é ativado, Esse não, ele é fornecimento de nutrientes, de prover nutrientes para a planta, direto ou indiretamente. Né? Mas essa é a diferença fundamental deles dois. Então, esse aqui é o inoculante nosso hoje, esse aqui entraria o biofertilizante atual, passaria a se chamar bioestimulante também, né? Mas em linha com o que faz lá fora. Tá, nós vamos estudar um Vamos pouquinho fazer mais isso, a questão. Que reanalise. a etapa 1 eu queria entender bem a questão da estratégia, eu acho que eu entendi. A segunda etapa é só melhorar um pouquinho o texto. Sim, esse texto está sujeito a melhoria a qualquer momento, né? Isso que eu sempre falo. A gente lê 10 vezes, você vai achar 10 errinhos ou 10 formas de escrever diferentes. Mas o importante é entender o espírito para a gente poder escrever. Por isso que eu não gosto de mexer nessa questão conceitual, assim, muito, muito no meio da discussão, porque a gente não pensa muito nas implicações. E olha, eu estou fazendo um detalhe, nós estamos falando de conceito, ainda. Tudo que tiver aqui, na verdade, é o fim da linha. É o que, e lá para frente é que vai pegar, onde você vai definir as formas de fazer isso.
Por enquanto é o conceito. Oi, Dani, Pois não. eu tenho uma pergunta de leigo. A proposta que está aí, a gente está aí nas definições, e lá para baixo a gente tem a Detalhamento. regulamentação, por exemplo, multifuncional. E Uhum. você vai estar amparado nessas definições para fazer Isso, a regulamentação do multifuncional. exato. Se eu pegar o biofertilizante e jogar no bioestimulante junto, qual vai ser o benefício na prática? O que vai mudar? Não vai mudar nada, ele vai Vai- ficar, ele Acho vai que não ficar muda nada, capenga. né? Vai ficar capenga o nome. Então, assim, eu estendo a pergunta para o Eduardo, para o Douglas, nesse sentido. Se as definições e a regulamentação contempla toda a gama de produtos que se tem interesse em regulamentar, deixar separado não faz mais sentido do que juntar para criar mais dúvida, mais confusão. É uma dúvida minha só. Então, esse contexto aí que o Irani trouxe, eu desconhecia. Que contexto? A possibilidade de você criar terminologias diferentes dentro do guarda-chuva do bioestimulante. Se isso não for possível, é É necessário diferente. repensar Tudo. a necessidade de você separar o que for adequado agora, né? Por isso que tem alguns termos que estavam previstos que a gente, você pode olhar que tem no PL, tem vários outros produtos definidos lá, inclusive produtos bioquímicos, né? Que seria uma aberração aqui. Se você ver pela definição que está lá, eu posso ter um produto orgânico, né? E ela pode ser sintética. Ora, todo defensivo é uma molécula orgânica. Todo produto que nós estamos tratando aqui são produtos bioquímicos no sentido de ser orgânicos, né? São moléculas bioquímicas. Então, não tem sentido eu definir produto bioquímico aqui, porque eu não vou usar para Ô, nada Irani, isso. mas espera aí. Então, um metabólito de um micro-organismo, ele é um bioquímico, ele não deveria estar aqui. Não, Porque, por isso porque o mesmo. bioquímico, na verdade, Não, ele uma mas, enzima, por exemplo, é um bioquímico. Um então, metabólito é um bioquímico. então, se eu coloco uma definição de bioquímico, onde é que eu vou colocar ele? Uma enzima, por exemplo. Então, mas Ah, aí você se a não precisa enzima for definir feita... enzima, né? Então, não dá definir a enzima, né? O projeto original definiu um monte de coisa. Nós estamos tirando todas essas penduricalhas que não contribuem. Então, Porque assim, ó, eu não posso ter um produto bioquímico aqui nessa leva, porque tudo isso daqui são produtos bioquímicos, de certa maneira, independente da origem dele. então, mas aí dentro da categoria de bioestimulante, por exemplo, você não está considerando um regulador de crescimento, por Lógico que exemplo? está. Tá. Tudo que tiver nessa definição, estimular processo fisiológico, está aqui dentro. Então, estou colocando enzima, estou colocando hormônio, estou colocando um monte de coisa aqui dentro. Agora, se eu defino aqui, crio um produto bioquímico, criando, que não está aqui nessa proposta, mas se eu crio um produto bioquímico da forma que está lá, eu não sei se eu vou botar minha enzima aqui, minha enzima vai ser no produto bioquímico, aí eu vou ter que regulamentar um produto bioquímico. Então, vai dar superposição de posições. Você está dizendo, por exemplo, um ácido tiberélico, que hoje é um ativo de um defensivo, né, de um regulador de crescimento, Sim. ele se encaixaria aqui no componentes orgânicos. Então, se eu colocar aqui nos componentes orgânicos, sim, ele é um componente orgânico. Isolado ou combinado. E essa é a aplicação dele, ele pode vir para cá. Agora, se eu crio aqui nessa norma um outro produto bioquímico, qual que eu vou usar? Aqui ou do defensivo? Depende de como a gente vai É, conceituar, assim como a gente conceitou o biofertilizante. não Então, vai. Aí é o mesmo produto, aí não tem jeito. se conseguirmos um conceito que separe como foi separado o biofertilizante, a gente colocaria o bioquímico. Caso contrário, dentro desse É. raciocínio, ele ficaria dentro do bioestimulante. Então, lembra que ao se colocar o bioquímico aqui, nessa norma, criar um produto bioquímico, você tem que rever os seus estimulantes. Então, parte desse componente orgânico que está aqui não é mais dele.
É uma complicação que eu vou criar. Ô, Irani, mas aí então, aí eu volto no que eu comentei um pouco antes. Se a gente tem, por exemplo, um regulador, como o Eduardo trouxe agora, um hormônio, a gente conseguiria enquadrar ele tanto em bioestimulante como biofertilizante. Então, Não, não. Aqui, pela definição, não. Porque esse hormônio, essa enzima, esse hormônio, ele não vai prover nutrientes para a planta. Ele vai estimular processo fisiológico. Então, ele vai cair no bioestimulante. tá. Porque se eu não fizer isso, dessa forma, e manter o colocar um produto bioquímico aqui, qual que é a diferença desse bioquímico para um agroquímico atual? É o que eu quiser. Posso jogar lá e posso jogar aqui. Aí dá confusão jurídica. Aí nós É, vamos cair no... Né? Você não consegue separar uma enzima que é obtida de processo, vamos supor, processo biológico, como um chamado metabólito da ação do micro-organismo, de obtenção, para um que foi sintetizado em laboratório. Então, aí eu estou colocando as moléculas de defensivo de agrotóxicos são moléculas orgânicas, então são produtos bioquímicos também. E a definição que está aí, vocês viram? Tá? De ocorrência natural ou análogos à de ocorrência natural. Ora, é sintético. Então, eu posso fabricar um produto, uma substância qualquer. E a gente sabe que essas substâncias que são agrotóxicas, elas, em algum momento, elas foram obtidas na natureza, né? E depois replicadas em laboratório. E melhoradas a partir de então. Então, Agora, você confunde tudo. agora, se houver um interesse, não tô dizendo que será, mas se houver um interesse, por exemplo, em desses componentes orgânicos, aqueles que forem caracterizados como fito-hormônios, eu vou colocar numa categoria à parte chamada Sim. bioquímico. Aí eu separo. Isso, aí sim. Um bioestimulante, é, aí a discussão começa assim, vamos separar o que é componente orgânico em grupos funcionais, por exemplo. Não, eu quero dizer o seguinte, eu vejo dois caminhos aqui. Se manter como está, lá na frente na regulamentação, debaixo do componentes orgânicos, nós teremos lá os hormônios vegetais, os compostos orgânicos, substâncias úmicas, e aí segue, né? Sim, Mas levando sempre a terminologia bioestimulante. Ou, isso. se houver um interesse, não, eu quero usar a terminologia bioquímico. Aí eu tenho que abrir aqui um outro parágrafo, colocar Sim, bioquímico, isso. compostos orgânicos, exclusivamente os fito-hormônios. E aí segue Sim, com as finalidades. isso. Seria isso? Exatamente. Não Tá pode bom. ser uma definição genérica, do jeito que está proposta, porque se for na linha daquela proposta, eu encaixo tudo ali dentro. E aí eu crio insegurança jurídica na hora de regulamentar. Enfim, não E estamos isso a falando de gente... marketing aqui, né? É, É marketing isso daqui. você tem o problema do marketing, sim, mas você tem que ver o efeito que dá isso. A gente já sabe hoje o problema. Você tem um micro-organismo que eu poderia registrar hoje como inoculante ou como defensivo. Se eu vou no defensivo, o cara fala, não vou registrar porque isso aqui já tem função fertilizante, né? Tá como inoculante. E vice-versa, isso já acontece. Então, quando eu não tenho claramente a posição onde ele vai entrar, eu tenho subjetividade na análise do seu pleito. E a gente não pode criar uma super insegurança dessa. Então, é aquela história. Se eu quiser, se o setor achar que precisa ter um produto bioquímico aqui, ótimo, vamos pôr. Mas ele tem que ter uma especificação muito clara do que ele é, para que ele não confunda aqui. E depois, uma vez colocado aqui dentro, ele fica fechado para qualquer mudança. Não muda mais o conceito, Ok. tá? Leva isso em consideração. Isso aqui é só por enquanto, a gente tem que ter um caminho para poder regulamentar depois. Se não tiver aqui, eu não regulamento, e se tiver atravessado aqui, eu posso fazer até um regulamento bem feito, mas na hora de aplicar, o Ministério da Agricultura, ou o IBAMA, ou o Anvisa, resolve, não, isso aqui não é isso, é aquilo.
E a gente sabe que interpretação de fiscal é uma coisa complicada, e não pode deixar isso aberto, nunca. Na história do regulatório, tudo que se deixou para interpretação deu problema. Então, vamos trabalhar desse jeito, dá uma reestudada no assunto, né? Leva isso em consideração e depois propõe uma redação, se for o caso. Então, eu não consideraria, por enquanto, os bioquímicos, né? E não consideraria também o biocondicionador e manteria, por enquanto, essas duas categorias bem claramente definidas. Um é fornecimento e o outro é outra coisa. Tá? Ô, Irani, eu como sugestão eu colocaria como finalidade também a ação do bioestimulante o, o estímulo à defesa natural de plantas. Tá aqui, ó, estresse biótico, né? Biótico. Ah, tá. Acaba. Tá bem. É uma resposta ao estresse biótico. E o que você entende, só para terminar aqui, essa parte final aqui do parágrafo, independentemente do seu teor de nutrientes, Ele pode ou não ter nutrientes. o produto? Isso daqui pelo seguinte, para tirar de vez aquele problema que a gente tem hoje, mas se ele tem nutrientes, ele devia ser fertilizante. Você deve ter ouvido isso em Ah, algum tá. momento. Então ele poderia ter, eu não declararia. Pode declarar ou não, ele pode ter ou não ter. Isso aí, aqui só está dizendo que ele não leva em consideração ele ter ou não ter nutrientes. Porque, por exemplo, eu pego uma alga, né? Dependendo da alga, tem potássio pra caramba. Então, eu poderia registrar como um fertilizante fornecedor de potássio. E vai ter gente que vai falar isso para você, vai ter fiscal que vai falar, não, mas isso aqui não é um, um biofertilizante extrato de alga, ele é um fertilizante fornecedor de potássio orgânico. Então, vai registrar lá. Né? Então, se a gente não colocar essa frase, né, eu estou registrando aqui porque eu não estou interessado no nutriente. O nutriente não é minha prioridade. Então puxa, isso daí é bastante importante. Em outros países, existe a possibilidade de você registrar um regulador de um produto que contém regulador de crescimentos e nutrientes. Isso é fato, né? Aqui não é possível. Se você consultar o Ministério da Cultura, eu posso colocar um regulador de crescimento junto de um fertilizante? Não. Aqui já é possível esse tipo de Dentro coisa. do seu, você está fazendo um produto que tem nutrientes. Ponto final. Né? Então, essa tem uma possibilidade. Vai depender de regulamentação? Sim, mas ele já está previsto na lei. Aí, na lei, não tem interpretação do fiscal. Então a interpretação é essa. Eu posso ter um produto fertilizante, em termos de formulação, digamos assim, com outros compostos. Não, é o contrário. Eu posso ter um bioestimulante com nutrientes. E tendo como ativo o composto orgânico, digamos assim, e o nutriente como ativo. Isso. Mas aí isso Tá? seria Mas um isso vai depender de multifuncional, na regulamentação. verdade, né? Ele vai ser multifuncional dependendo do que eu conceituar, tá? Se eu tiver função de nutrição e caracterizar ele como função de nutrição, aí é multifuncional. Se eu dispensar o nutriente dele, não estou levando em conta que o nutriente está lá. Ele é monofuncional bioestimulante XYZ. Isso mas isso vai ser definido lá para frente, tá? Se Não é vai ser agora. declarado ou não nutriente em Isso, rótulo, enfim. exatamente. Aqui Isso só é está bem, dizendo bem que pode interessante. não ter nutrientes. Ele te dá uma abertura para você regulamentar. Se eu não colocar isso aqui, o cara achar, não, mas isso aqui tem nitrogênio, não pode. Isso daí Aí já nós estamos veio, mortos. veio da proposta, isso, Irani? Isso vem desde da lei, tá? Isso é bem interessante, viu? Porque Isso não pode mudar. não pode mudar. Essas são as famosas pegadinhas que às vezes estão normalmente isso aqui está a nível de decreto, que ela é mais flexível, né?
Mas lei não é flexível, a lei é bastante difícil de mexer. E também tem uma coisa, meu pessoal, a gente pode discutir, chegar num texto perfeito. Chega lá, o cara muda 2 vírgulas, né? Não, bagunça tudo. Ô, Irani, mas no seu entendimento, apesar de ter essa frase final, independente do seu teor de nutrientes, se eu for promover ele como fornecedor de nutriente, eu não posso registrar ele só como bioestimulante. Ele teria que ser multifunção. Exatamente. Você pode colocar, ó, isso aqui é um bioestimulante que tem nitrogênio, fósforo, potássio, sei lá o quê. Isso você pode falar, em tese, tá? Lá para frente que vai se definir as regras para isso. O que tem que estar previsto aqui é a possibilidade. Talvez ele crie uma regra lá, por exemplo, Isso. Ele dizendo pode assim, chegar e olha, falar, só até se for 10%. resultado, ou se for resultado do processo de fabricação, você pode declarar. Você não Isso, que nem... pode adicionar Isso. São e... coisas que vão ser definidas lá no regulamento para frente, né? Ok. Mas isso não dá para a gente discutir aqui, porque a gente nem sabe se vai passar desse jeito, né? Então, não... Por isso que a gente tem que tentar procurar fazer o texto na lei mais genérico possível, sem dar amarras e deixar o que puder para regulamento. E o que a gente precisa ter aqui são as coisas que vão gerar possibilidade de regulamentação, né? Vamos supor que eu não coloque bioestimulantes nem biofertilizante aqui. Só preciso deixar bem claro. O que vai acontecer? Eu não vou poder nem multar a pessoa. Eu não vou poder definir um estabelecimento que produza isso. Não posso criar regra de especificação técnica para isso. Porque não tem lei. O produto não existe legalmente. Então, essa que é o nosso desafio. Bom, pessoal, vou dar uma corrida agora, senão a gente para onde der, né? Mas a ideia é essa mesmo, é discutir, deixar claros os pontos e vamos seguir em frente. Esse assunto eu acho que a gente volta a discutir, tá? Mas eu peço para repensar as posições em função do que a gente discutiu aqui dentro. Bom, seguindo aqui, a gente tem outras definições importantes que eu não mexi. A gente mexeu em relação aos originais, né? Apenas deixando claro que as biofábricas atuais elas são para microbiologias ou inóculos microbiológicos com fins comerciais. É só basicamente alterando bioinsumos para agente microbiológico, porque de fato, todos esses termos que estão sendo feitos aqui são específicos para microbiológicos. Então a gente só fez uma correção nesse sentido e acho que não houve nenhum questionamento quanto a isso. Mesma coisa com o ingrediente ativo. Inóculo de agente microbiológico, aqui foi mudado um pouquinho, né? Mas por quê? Precisou criar, porque não existia isso. Então, se eu posso até do setor das indústrias, né? Eu quero classificar, eu quero vender inóculo para o cara reproduzir na fazenda. Isso não podia fazer. Agora eu posso, porque criou-se, para criar. Como eu vou fazer? Isso vai ficar no regulamento. A lista de referência, que também é tratado lá, o que é micro-organismos classificados. Um que não existia, só nós fizemos uma alteração, porque o semioquímico não existia na norma, em lugar nenhum, né? Então, aproveitou-se a regulamentação que estava lá e incluiu as de atuação mecânica, que não estava. Lá para frente, você dispensa de registros semioquímicos de aplicação de atuação mecânica, mas aqui você não colocou a função mecânica nele. Não tinha. Então, você tinha um problema. Questão de produto novo e registrantes também é só mais uma perfumaria aqui, que cada regulamento específico trata de um jeito, né? Também não houve nenhum comentário. Questão de incentivos, né, que é aquilo que a gente falou, vocês não mexeu nisso, que veio a proposta que veio no próprio PL, não foi mexido nisso. O capítulo da produção em si, aí já começa a mudar um pouquinho. A inclusão deles no autocontrole, né? Então, ou seja,
produção de bioinsumos ela entra também com autocontrole, que não tinha. Ao colocar no autocontrole, você está puxando todas as regras dos demais itens para cá, né? Tanto de fiscalização como de multas, penalidades, sanções, etc., estão tudo para cá. Então, ele segue o mesmo rito, né? Mesmo procedimento dos demais linhas de produtos fiscalizados pelo MAP. E tem um capítulo, um artigo específico para, aqui sim, para quem importa produtos, né? Importa produtos e produzem, você tem que ter uma obrigação de registro no mapa, aquela história toda, com todas as situações. Aqui tem Dani, uma questão de correção, pois não? só volta, por favor, nesse artigo um pouquinho para cima. Não vi. É o artigo 10. Então, a gente está trazendo aqui que só os estabelecimentos que produzem, comercializam, importam, enfim, bioinsumo para fim comercial Uhum. deverão ter esse registro com responsável técnico, controle de qualidade no mapa. Aqueles para fins de produção on-farm, que são específicos para uso na propriedade, não precisam ter esse registro, é isso? Eles não precisariam ter registro de produto. Mas vamos chegar lá. Não, Tem uma parte específica para ele. não, mas a gente está falando aqui de estabelecimento do registro produtor. Isso. Por O registro do aqui é produtor, não do produto, produtor, né? tá? Aqui é comercial, empresa normal, nosso mecanismo. Tá. Ah, tá. Tá? A gente não está trazendo de forma geral. A gente vai ter um outro Não, vai ter um outro para para on-farm ali. isso. Tá. Aqui é só para fins comerciais. Tá? É só para fins comerciais. E aqui a gente tinha colocado uma alteração para agentes, características dos agentes biológicos, do inóculo dos agentes biológicos, para ter aquilo a gente não tinha feito uma alteração, mas não tinha levado em consideração que aqui é mais específico para micro-organismos, né? Então, os outros produtos, eles vão continuar sendo balizados pelos regulamentos específicos, conforme ele já comentou antes. Então, aqui é só uma correção de texto, em vez de bioinsumos de maneira geral, porque inóculos e bioinsumos não tem sentido, porque bioinsumo pode ser um fertilizante, né? Então, quando eu falo de inóculo, essas coisas, tem que deixar claro que você passa a ser agente biológico de maneira geral, ou os inóculos dele. E esse artigo 11, isso eu acho que foi uma falha na hora de escrever, eles não estavam, não constava no primeiro documento que vocês receberam, então a gente está incluindo aqui, na verdade é só uma falha técnica anterior, né? E as empresas que têm banco de germoplasma, que comercializam isso, né? Eles têm que ter, para os produtores rurais, eles têm que ter, atender todos os requisitos, né, de patrimônio genético nacional e manter o registro de venda por 5 anos. É uma proteção, né, para quem vende produto para que seja reproduzido depois, eles levem em conta o controle, né, do que está sendo reproduzido lá para frente. E aí, isso aqui é tanto... Aqui também ele continua para fins comerciais, os regulamentos também não teve muita mudança, a não ser um comentário a respeito disso, que fala de acordos internacionais que o Brasil é signatário, parâmetros internacionais de segurança, que falou para excluir porque não existe. Mas acho que é conveniente a gente incluir quando houver, né? Mas deixar isso aqui, porque isso vai nos proteger de, eventualmente, a gente ter uma grande... um problema, vamos dizer assim, de mercado internacional, que determina uma certa regra, e o nosso é diferente, a gente não consegue sensibilizar o Ministério da Agricultura ou demais órgãos, né, para adequar ao que o mundo faz, né, para a gente deixar aberto.
Se a gente simplesmente exclui porque não tem, quando tiver, a gente não vai poder seguir. Tá? Então, a sugestão era colocar o quando houver aqui, alguma coisa assim. Também sujeito a críticas e sugestões. Aqui, só mudança de nome também, acho que está correto. Esse termo pesticida nós vamos ter que mudar depois, tá? Que não é agrotóxico, ele voltou. E esse é o parágrafo 8º, acho que tem que discutir, porque esse risco inaceitável por permanecerem seguros, a proposta foi incluir alguma decisão aqui para ser menos subjetivo, para definir o que é o risco inaceitável. Na verdade, nós vamos discutir. A proposta veio com uma inclusão de uma portaria, ou um ato, alguma coisa assim. Então, na lei, a gente não pode determinar um instrumento abaixo dela, nomear alguma coisa que tem mais volatilidade normativa. Então, eu posso fazer referência a outras leis, mas eu não posso fazer referência a decretos, artigos, portarias e afins. Tá? Então, se essa relação não está muito segura para a gente, precisamos revê-la, e aí eu deixaria aceitar sugestões para isso, e rediscutir esse assunto depois. Tá? Bom, aqui aquela questão que eu já tinha adiantado antes, né, que isso aqui já faz parte do original, que é isentar de registro produtos semioquímicos, de mecânico, né? Só que não tinha ação mecânica lá em cima. E o parágrafo 10 é uma inclusão, né, que para a avaliação dos agentes microbiológicos ou inóculos deles, novos, né, os produtos que sejam novos, que não constem naquilo, vão precisar de informações específicas, e seriam pelo menos essas 4 aqui já definidas em lei, para evitar qualquer tipo de invenção futura. Bom, pessoal, já são meio-dia, então talvez seja conveniente a gente parar por aqui. Vou deixar marcado o início, que a gente tratou desse ponto, e fica para a gente voltar a discutir do restante mais para frente. Eu confesso que eu vou dar uma passada rápida, né? Mas você vê que tem muito pouca informação, muito pouca alteração necessária, tá? É pouquinha coisa que vai faltar para a gente tratar. Mas são pequenos ajustes, né? Aqui de lei, isso aqui também não tem muita coisa. E acho que foram essas as informações que a gente teve. Tem pouquinha coisa para seguir. Mas pelo adiantado da hora, acho que é melhor a gente dar uma trégua. Certo. Você passa então para a gente, ô Irani? Tá, eu vou pegar esse material do jeito que está aqui. Eu só vou incluir esse ponto aqui nos conceitos. Eu vou destacar em verde, tá? Que é uma coisa que a gente vai rever. E aí coloca também, não é nada certo, mas para que a gente não esqueça, a figura do bioquímico. Sim, assim como Se eu fiz haverá no biocondicionador, tá? se haverá um consenso aqui no grupo ou não. Tá, eu só vou pegar a definição que está lá, para vocês incluir aqui dentro, pra você ver a certa... Eu acho que olhando com essa prisma que eu estou mostrando, vai ficar claro que é uma aberração. E qual que é o conceito do produto que terá abordagem de controle? De controle, ele vai seguir o que é previsto no controle, na É, designação de é, agrotóxico. em outras palavras, nós temos o bioestimulante, por exemplo, que estimula o biofertilizante aqui com esse aspecto da nutrição. Qual que seria, então, o termo do produto biológico, aqui no caso, que terá ação exclusiva no controle? Pra você ter uma ideia, está aqui, ó. Ficam revogadas as disposições contidas na lei. Espera um pouquinho.
Em algum ponto disso já está falando. Mas assim, a gente coloca alguma coisa parecida, que não é 14.515, tá, pessoal? Essa é a lei do agrotóxico. Isso está errado. Então, aqui, ó, tudo que tiver contido na lei de agrotóxico, não é a 14.515, eu esqueci o número dela, mas É depois eu conserto. 14.785. 85. Tá certo. Ele separa o que está previsto lá daqui. Então, de certa maneira, os produtos microbiológicos, eles poderiam vir a ter um tratamento diferenciado da lei de agrotóxicos. Mas aí vai ter que ter um regulamento específico. Então, será que já não é o caso da gente colocar um termo para abarcar ali o que seriam os Não, aqui já biológicos de está. controle? Os microbiológicos de controle já estão definidos aqui. Ah, sim. Então, está com um termo de agentes, né? Isso. Microbiológico, macrobiológico. Eu estou me referindo ao termo do produto, como temos para bioestimulante, biofertilizante. Nesse sentido, haveria necessidade de colocar aqui um termo referendo ao É, produto? eu acho assim, se você colocar no produto, no grupo de produtos específico assim, você vai criar um choque direto com o que está lá no PL no projeto, na atual lei do agrotóxico, que lá já está previsto isso, né? Mas essa lei está revogando, né, Irani? Não, ela vai revogar. Agora, teoricamente, vão revogar tudo que está aqui. Esse texto que está aqui, ele não está muito bom, tá? Eu só estou dando Hum, seria uma marcação que não pode ser assim hum. genérico. Ele vai ter que pegar os pontos que conflitam e citar aqui, tá? Então, essa questão de revogação, a gente só está colocando mais como uma marcação, mas isso aqui, na hora do documento final, ele tem que ser específico. Mas você entendeu o que eu quis dizer aqui? Entendi. É, Faz o seguinte, tenta por uma proposta, fica mais fácil. tá bom. Se você puder colocar em verde ali, para a gente Tá. pensar, é para criar esse racional, é nesse sentido, entendeu? Vou colocar aqui em seguida, tá? Gente, eu queria só para finalizar, assim, só fazer uma provocação do quanto uma lei que traz tantas definições e tantas regulamentações na própria lei não pode bloquear a inovação no futuro, tá? Hoje a gente está definindo biofertilizante, bioestimulante, enfim, e lá no futuro, será que a definição permanece a mesma? Né? A gente tem visto cada vez mais ao redor do mundo as leis serem cada vez mais simplistas e toda É. definição vir acompanhada em decretos infralegais. Uhum. Eu sei que é muito maior, né? Isso já tem uma negociação até dentro das próprias associações de produtores suportando esse texto substituto, mas é uma provocação aqui, tá? Tá, Porque deixa hoje a eu... gente está nessas definições, mas o quanto lá no futuro isso vai impactar inovação. Por isso que, ao meu Tá. ver, definição não deveria vir na lei, tá, Irani? Eu tenho Uhum. um posicionamento um pouco distinto, assim. Eu acho que as Tá, definições então, dos tipos de produtos deveriam vir em normas infralegais, porque um decreto é mais fácil de mudar do que uma lei. exatamente. Só que o problema é o seguinte, a definição, você tem que ver o que tem na Constituição. Decreto, ele vai regulamentar a aplicação de uma lei. Então, se eu não tiver uma lei que trate e defina o que eu estou falando, eu não consigo fazer um decreto. O Então, decreto pode até ser feito, mas eu não vou mudar a Constituição agora. mas eu vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, a lei antiga de agrotóxicos, a Lei 7.802, ela só definia, só trazia na lei qual era a definição do que era agrotóxico, componentes e afins. Todas as outras definições, ela vinham nos decretos e nas INs, né? Sim, como no E, fertilizante, mas ela definiu o agrotóxico e afins. mas a minha pergunta assim, nessa lei só não deveria ser definido o que que era bioinsumos, e aí todas as divisões virem em decretos infralegais? Você vai rever tudo que está pronto.
Mas eu estou Primeiro que entendendo você, que essa lei olha, pretende mudar algumas coisas, né, Irani? você vê, não, acho que é só uma visão muito simplista. Desculpa, mas porque o que está proposto, se você olhar lá, quando você fala em bioinsumos, eles estão tratando de produtos, processos e tecnologias. Com uma definição ampla daquela, tudo, 100% das coisas vão cair como bioinsumo. Até, se você pegar pela definição, até eventual remineralizador estava incluso ali. Ou seja, eu teria que fazer um regulamento novo para todas as situações. Mas você não entende que é isso que vai acontecer a partir da lei do Não, bioinsumo? não, vai ser regulamentado que falta fazer. O que falta fazer é definir exatamente essa questão dos produtos multifuncionais, clarear a questão dos bioestimulantes e biofertilizantes, isso está meio nebuloso, separar esses dos defensivos, dos agrotóxicos. A questão dos on-farm da vida, que também precisa ser regulamentado, que hoje também não tem regulamentação. E basicamente isso seriam os pontos principais. É o que falta regulamentar. O resto é um rearranjo. Tirar de um lugar, pôr no outro, ajustar aqui, ajustar lá. Mas isso é feito na sequência. Mas se eu tiver, por exemplo, definições que conflitem aqui com as normas já estabelecidas, como é que a gente fica? Por isso que a gente está tendo esse cuidado de discuti-las antes. Ser bem específico no que a gente vai ter que colocar. A minha única preocupação realmente é com a evolução da tecnologia, sabe? Porque daqui a alguns anos a gente vai olhar os nossos produtos e vai ver, nossa, não consigo encaixar em nada aqui. E aí a gente vai Mas viver o aqui, por mesmo exemplo, cenário que a gente olha o que já vive se hoje, né? colocou aqui, né? Colocou um monte de coisas, íons, que não tem ainda nada. Né? Tá bem. Acho que... E o etc. aqui também pega. Ajuda. Mas aí, com certeza, quando chegar nesse ponto, nenhum de nós vai estar aqui, né? Mas, mas sem brincadeiras à parte, eu acho que está bem amplo, está bem aberto, e as coisas que estão aqui, elas são bem claras. Se eu precisar entrar com um pontinho ou outro, aí as leis ficam simples. Agora, o problema desses PLs, tanto um quanto o outro, é o caráter absolutamente abrangente que eles partiram do princípio, em colocar tudo aqui dentro. Tudo que é bio, colocar dentro de um único projeto de lei, esquecendo que já existe um monte de coisa. Esquecendo que tem uma lei específica para produtos de agricultura orgânica, que necessariamente não vão seguir esse projeto aqui, tá? E eu acho que essa é a mensagem final de hoje. E não podemos desprezar o momento e vamos tentar pegar o bom e não desprezá-lo almejando o ótimo, né? Como diria o Malavolta. Essa é pelo menos a sugestão. Então, é isso. Ok. E, Dani, nós temos aí uma questão de tempo para administrar, né? Qual que é a tua sugestão? A gente dá Acho um que tinha tempo que para o ser pessoal voltar com as isso. propostas Voltar e já essa agenda a semana, próxima reunião. O que você e pensa aí? agendando, eu acho que seria o seguinte, daria essa semana de prazo aí para dar uma reajustada, né? E a gente faz uma reunião na semana que vem. Porque nós não Irene, eu não temos... sei se você comentou isso, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas qual que é a expectativa disso ir para, enfim, ter o relator, ir para votação? Qual Olha, que é a é o expectativa seguinte, de a vocês? expectativa é a seguinte, a gente espera que esse projeto 3668 seja pensado um 658 e dele surja um novo substitutivo do relator. Essa que é a nossa expectativa. Existem hoje os pedidos para que seja pensado e para que seja votado o 3668 e o 658 estão na mesa da Câmara, ou seja, na mão do Arthur Lira. A qualquer momento ele pode colocar isso em votação, pode colocar os requerimentos, né, em votação,
pode colocar o projeto do Senado e o projeto da Assembleia em votação também, que existe requerimento para isso, a qualquer momento. E pode segurar isso por 100 anos ou até que haja um acordo. E esse é o problema. Se o acordo acontecer amanhã, sai amanhã. Se o acordo demorar para acontecer, ou esses prédios forem fora dos acordos, o prazo vai ser distinto. Então, a gente não tem nenhum controle sobre isso. Não, Por eu isso que a sei, gente mas tem a gente urgência. está acompanhando isso com as pessoas, com os grupos de produtores que estão fazendo esses acordos. Eu entendo que tudo vai depender do acordo e da pressão política relacionada. A É, gente a gente tem visibilidade de como está essa negociação, porque tem, não. sempre Isso está acompanhado pelo IPA, né? Esses são projetos prioritários do IPA, então estão acompanhando bastante. A Frente Parlamentar está antenada nisso. Eles sabem que tem problemas e há uma grande possibilidade, uma boa possibilidade de que esse terceira via, né, esse terceiro projeto, ele emplaque pelo menos parcialmente. Então, existe todo um trabalho que está sendo feito em paralelo para isso. O grande problema é que a gente não tem prazos, né? A gente não tem um prazo fixo pré-estabelecido. Esse é o nosso grande problema. Não tem política, não se mede, né? Não tem jeito. acho que é importante harmonizar esse prazo também, Irani, porque é o que a gente já conversou, né? Tem várias associações trabalhando nessa mesma frente, cada um com um posicionamento distinto de quanto esse PL entraria em Projeto, discussão. projeto é assim, nosso procedimento é aquilo que foi já orientado desde o início, né? Nós vamos, primeiro, internamente resolver procurar uma via, né? Uma vez essa posição absoluta esteja devidamente sedimentada, a gente vai procurar outras entidades e apresentar, discutir com eles e discutir também com os produtores, tá? Porque senão não adianta nada. Se CNA não tiver de acordo com a gente, e a ProSoja da vida não tiver de acordo com a gente, a OCB, etc., né, que tem voz forte dentro da frente parlamentar, eles têm força para passar, né? Então, a gente tem que convencer todo esse pessoal de que nosso humilde substitutivo tem mais lógica que o deles. E, enfim, essa que é a ideia. Nós não temos esse poder todo. O Ministério da Agricultura está fora da discussão. Bom, é isso. Eu acho que quanto antes a gente conseguir chegar no documento, numa proposta de consenso, melhor, porque a gente justamente não tem controle sobre a questão do tempo da tramitação e da votação daquilo que já está lá, que não é bom. Quanto antes, melhor. Então, ficamos assim, Irani. Até sexta-feira, o pessoal dá uma devolutiva com as sugestões que tem, e a gente pode marcar uma reunião para a próxima semana. Eu posso no grupo depois, eu não estou com a agenda aqui, eu posso uma sugestão de reunião para a próxima semana no grupo do Zap aí, a gente faz as amarrações. Provavelmente na Beleza. quarta-feira da próxima semana. Ok? Tranquilo, pessoal? Finalmente consegui Tranquilo. parar. Em seguida, eu vou fazer a inclusão daquele texto que está lá, dos dois textos, do bioquímico e do